A gente fala sobre saúde depois do fim do estado de emergência para o setor e também a flexibilização das regras da pandemia. A vida, o que tudo indica, vai voltando ao normal e para esse assunto a gente recebe agora nos estúdios da Jovem Pan a doutora Vanessa Prado, que é cirurgiã do aparelho digestivo. Tudo bem, doutora? Muito obrigado por estar aqui conosco. Bem-vinda. Bom dia, tudo jóia? Obrigada a você pelo convite. Muito obrigado. Nossos comentaristas também vão participar aqui dessa conversa. Doutora, durante todos esses meses, quase 2 anos, muitas pessoas ficaram em casa, deixaram o exercício de lado, também se esqueceram de se cuidar, as pessoas deixaram os exames de lado, muita gente também deixou de tomar outras vacinas, né? Muita gente se vacinou contra a Covid-19, mas deixou de tomar outras vacinas. Qual é o panorama que a gente encontra, se tudo der certo e se já é correto falar desse pós-pandemia, né, doutora? Esse pós-pandemia, a gente atualmente já está com a retomada total das atividades, né? Os pacientes já estão retomando ao consultório, fazendo seus exames. Quem estava com cirurgia pré-agendada, a gente já está regularizando essa situação, né? E realmente foi um período longo aí que as pessoas ficaram em casa, não fizeram seu check-up, algumas doenças até se desenvolveram ao longo dessa pandemia. A gente está começando a rever os diagnósticos e é super importante retomar a vacinação aí anual das crianças, dos adultos, né? Ver o que estava atrasado e começar a fazer novamente. Em relação à vacina, a gente fala, por exemplo, cachumba, pólio, são doenças que preocupam, claro, né? Sim, principalmente para as crianças retomar toda essa vacinação aí da hepatite, adulto, tétano, então toda essa parte de vacinação, quem está atrasado tem que rever e já corre lá para vacinar. É isso. Bom, gerando os nossos comentaristas, Maria Trindade, a sua pergunta falando sobre esse pós-pandemia, o fim do estado de emergência. Zé Maria. Pois é, doutora, muito bom dia. Nós acompanhamos aqui todo o processo e ficamos assustados, principalmente com a falta de acompanhamento de outras doenças, né? De check-ups, os consultórios ficaram vazios, né? E qual é a consequência disso? Houve aumento de outras doenças em virtude exatamente desta falta de acompanhamento e de prevenção? Desse quadro da pandemia, né, todo mundo realmente ficou em casa, muitos pacientes foram na farmácia, né, pegar aquele famoso medicamento sintomático, né, e aí foi o famoso jargão, levando com a barriga, né, e aí agora, com a retomada, a gente está vendo realmente uma gastrite mais avançada, um refluxo mais importante, estamos descobrindo algumas coisas que a gente viu que foram geradas na pandemia, muita gente com gordura no fígado, porque o home office teve muita gente que comeu melhor, mas teve muita gente que ficou, né, no fast food, nas comidas de entrega. Então, a gente está agora retomando e tentando organizar isso na vida dos pacientes. E esses exames agora são super importantes, né? Tanto para fechar o diagnóstico, como para tratamento ou clínico ou cirúrgico. Pergunta agora de Roberto Mota. Roberto. Doutora, bom dia. Eu acho que a senhora tocou num ponto muito importante, né? Porque durante muito tempo, a maioria das pessoas ficou apavorada de sair de casa e especialmente de ir para o hospital, para consultório médico, né? Muita gente, até com sintomas, se sentindo mal, preferia ficar em casa para ver se passava, de medo de entrar no hospital e se contaminar. Mas a pergunta que eu queria fazer para a senhora é o seguinte: um dos maiores impactos dessa pandemia foi causado pelo fechamento das escolas, né? As escolas ficaram fechadas durante um tempo muito grande, as crianças em casa, eu sou pai, tenho 2 filhos, e dava um desespero, né? A gente vê as crianças em casa, na melhor das hipóteses, sentadas na frente de um computador, e o impacto foi muito maior para aquelas crianças mais humildes, pobres, para as quais a educação é a única chance, né, de uma vida melhor. A pergunta que eu queria falar, e isso, doutora, apesar das fatalidades nessa faixa etária serem num percentual muito pequeno, né? Então, muita gente dizia, olha, nem se justifica isso, porque a probabilidade de uma criança pegar e ficar grávida, um estado grave de Covid, é muito pequena. A pergunta que eu queria fazer para a senhora é: nós aprendemos alguma coisa com essa pandemia para que na próxima pandemia, porque provavelmente essa não vai ser a última, né, a gente não precise recorrer a uma medida tão drástica e tão impactante?
As famílias, né, acabaram se juntando e se organizando tanto para ficar com as crianças no seu dia a dia. O pai também, a mãe tinha que trabalhar, né, em casa com 2, 3, 4 filhos. Então, assim, a pandemia serviu para você se reorganizar, para você viver na sua própria comunidade familiar. Foi o que você falou, Roberto, a criança que às vezes era o único, a opção dela ir para a escola, né, durante o dia, ela teve que ficar em casa, ela teve que sentar num computador que muitas vezes não tinha oportunidade, né? Às vezes, quantas famílias não têm a opção de ter um material eletrônico para dar de ensino para sua criança. Então, as famílias tiveram que se reorganizar, tanto psicologicamente quanto de forma estratégica, para o pai e a mãe seguir no seu horário de trabalho, a criança manter um estudo online, se virar para tentar conseguir esse material tecnológico. Então, acho que sim, serviu. E fora quando essas famílias também ficaram doentes, muitas vezes restrita em casa, né? Ter que isolar, às vezes, uma criança ou isolar um pai, uma mãe num quarto para a família inteira não pegar. Doutora Vanessa, o momento atual da pandemia, que leitura que a gente pode fazer desse momento? Inclusive uma reportagem muito curiosa hoje num jornal aqui de São Paulo. Nós aqui em São Paulo não somos mais obrigados a usar máscara tanto em ambiente externo quanto interno. Claro, o transporte público ainda há a necessidade, mas a gente vê cada vez menos gente na rua usando a máscara. A senhora acha que esse vai ser realmente o futuro? O que é decisivo para a gente finalmente não decretar o fim da pandemia, porque o vírus continua circulando, mas simplesmente já tocar a vida sem uma preocupação como nós vivemos nesses últimos 2 anos? Eu acho que agora a situação está mais estável, né, e vai se normalizando com o passar dos dias. Eu acho que cada vez menos a gente vai usar a máscara. Claro que em locais hospitalares, no meu consultório, eu uso ainda, mas eu acho que no meio público cada vez menos, né? E eu acho que a gente tem que dar seguimento para a nossa vida, reabertura de mercado financeiro, retomada aí da nossa vida social, e tem muito pouco internação. Está todo mundo vacinado, a gente já está indo para a 4ª dose, e se você tiver o contato com o vírus, provavelmente você vai ter um sintoma gripal leve e que não vai causar nenhuma mortalidade aí, à população. Zé Maria Trindade, mais uma pergunta para a doutora que está aqui nos nossos estúdios do Jornal da Manhã. Zé Maria. Doutora, é sobre a sua especialidade, é sobre as cirurgias bariátricas, né? Elas já foram a solução para tudo, houve um recuo, como está agora? Qual é a indicação? Na verdade, a gente operou muito na pandemia, né? A cirurgia bariátrica, né? Que é uma cirurgia hoje que envolve 1, 2 dias de internação, então muita gente conseguiu operar e fazer o home office, né? Então a gente não teve essa baixa, pelo menos no meu time aí cirúrgico, de cirurgia bariátrica durante a pandemia. Agora, com a retomada, cresceu mais ainda. Roberto? Doutora, que recomendação que a senhora daria para as famílias que ficaram esse tempo todo em casa e aí perderam hábitos, né, saudáveis? Muita gente deixou de fazer o seu exercício, deixou de fazer a sua caminhada, e muita gente, doutora, ainda está convencida de que o pior não passou, né? Eu escutei isso de muita gente, né? Eu não vou deixar de usar máscara tão cedo, porque o perigo não passou ainda. O que a gente pode dizer para essas pessoas? Eu acho que essa pandemia foi tão traumatizante que isso causou um impacto na população que está com medo mesmo de largar a máscara. Então, se você não está se sentindo seguro em deixar a máscara na sua casa, tudo bem você usar, não tem problema nenhum. O que você não pode é deixar de retomar a sua vida. Então, vá fazer o seu exercício físico num parque. Se você estiver se sentindo confortável com a máscara, use, não tem problema nenhum, mas você tem que voltar a criar os seus hábitos saudáveis. Então, vai fazer sua caminhada, vai fazer seu exercício, tem que ir no consultório, fazer seus exames de rotina, o hospital está super seguro, ou o laboratório para você retomar os seus exames. Muita gente deixou de fazer endoscopia, colonoscopia, a gente está pegando agora essa consequência, né, de doenças, de alterações de saúde. Então, não deixe de fazer o seu
seu preventivo e a atividade física é super importante para toda a estabilização do aparelho digestivo. Então, volte à sua caminhada. Doutora Vanessa Prado, aqui nos estúdios do Jornal da Mente, fala na sequência sobre vacinas. Temos uma